noite, o partido MLSTP-PSD e a coligação PSD-MDFM-UDD apresentaram esta sexta-feira ao Presidente da República documentos formais que garantam a sustentabilidade parlamentar com vista à formação do próximo governo. Tratam-se de segunda e terceira forças políticas mais votadas nas eleições legislativas de 7 de outubro, onde afirmam possuir 28 mandatos na Assembleia Nacional, que será constituída no dia 22 de novembro. O encontro entre o Presidente da República e os partidos da oposição se versou na apresentação deste importante dossiê dos mandatos conquistados, acordo de incidência parlamentar e uma declaração que sela o compromisso entre eles de assegurar a sustentabilidade parlamentar. Nós viemos primeiro para entregar ao Presidente um dossiê contendo as 28 subscrições, portanto, dos mandatos que a oposição tem. Mas dentro do dossiê também contém o acordo de incidência parlamentar. E, por último, a declaração, portanto, que sela o entendimento e atualiza o nosso entendimento e que assegura a possibilidade da oposição poder garantir a sustentabilidade parlamentar e ser governo. O documento foi entregue à mão do chefe de Estado, mas a oposição aproveitou para abordar outras questões com o Presidente da República. Perante o quadro político, social e, sobretudo, econômico, preocupa-nos profundamente a situação do país. Uma espécie de vazio de governação, a ausência da autoridade do Estado. Portanto, notamos ao nível do país e sobretudo dos vários ministérios a sonegação de informação, dossiês que se deslocam e várias outras anomalias que só prejudicam o Estado de Direito democrático e o normal funcionamento das instituições quando o Primeiro-Ministro em gestão e que ainda não pediu demissão, portanto, está deambulando no exterior e muitas vezes a engajar o Estado santomense. A oposição garante estar aberto para dialogar e retomar o curso normal da governação. Diálogo, nós estamos sempre abertos. O país é nosso. É preciso nós nos entendermos. Estivemos abertos durante os últimos 4 anos e estaremos abertos nos tempos próximos para o diálogo. Mas cada coisa a seu tempo. Neste momento, nós precisamos é que o primeiro-ministro seja nomeado, que o governo seja formado, que o curso normal das coisas se retome, que a Assembleia seja constituída. Se há alguma força política que nunca esteve disponível para o diálogo, é justamente o ADI. E que o país está calmo. Neste momento a prioridade é a formação do novo governo e nunca vimos neste país, para além de situações extremas de golpes de Estado, necessidade de se envolver o corpo diplomático, as igrejas, a sociedade civil, todo mundo para a formação do governo. O senhor Presidente da República tem os resultados das eleições, faz a sua leitura e, no respeito pela Constituição, nomeia o novo governo. Partidos da oposição apresentam ao Presidente da República o dossiê dos mandatos, acordo de incidência parlamentar e uma declaração de compromisso selado entre eles que assegura a sustentabilidade parlamentar. O Partido Ação Democrática Independente, que iniciou contactos para a formação do próximo governo, tem vindo a encontrar-se com o corpo diplomático e a sociedade civil. Depois da representante do sistema das Nações Unidas e do embaixador de Angola, a delegação do ADI esteve reunida
com diplomata português. O encontro com os corpos diplomáticos começou logo pela manhã. No período da tarde, os representantes do Partido Ação Democrática Independente encontraram-se com o embaixador de Portugal. A nossa preocupação maior é a questão da estabilidade. E quando falamos da questão da estabilidade política, mas enfatizando a questão da estabilidade social, porque tivemos factos. Nenhum país desenvolve sem essa estabilidade social. E quando falamos de estabilidade social, tendo em conta a queima de viatura de uma magistrada, é preocupante. Quando falamos da estabilidade social, quando nós vimos juízes no exercício das suas funções a serem coagidos, ameaçados, portanto, é para preocupar a todos, não apenas os dirigentes do ADI, mas todos os santomenses. Quando falamos da estabilidade social, que temos dirigentes políticos a serem ameaçados, alguns deputados eleitos a serem ameaçados, inclusive nas redes sociais, é preocupante e preocupa a todos os santomenses. Não só preocupa dirigentes do ADI, mas deve preocupar toda a sociedade santomense. Por essa razão, nós estamos nesses contatos, até chegamos ao encontro com os partidos políticos, fazer entender à comunidade internacional, não obstante isso, que da parte do ADI nós estamos interessados a criarmos esse entendimento para criarmos então essa base sólida de estabilidade política e social. A situação política do país ocupou a lista dos temas do encontro, mas os líderes do ADI deixaram também transparecer a sua posição diante desta situação. Após o encontro com o embaixador de Portugal, a comitiva arrumou a embaixada de Cabo Verde. Segundo Abnido de Oliveira, porta-voz do grupo, os temas podem ser iguais, mas têm particularidades diferentes para cada encontro. Sim, a mensagem é igual para todos, mas alguns na sua especificidade, tendo em conta o grau de relacionamento que temos do ponto de vista bilateral. Também tivemos encontro hoje com a Sua Excelência, o Sr. Embaixador de Angola, de um país irmão, que também lamentamos a situação. Sabem que veio cá um alto oficial das Forças Armadas, que é de nacionalidade angolana, infelizmente também foi insultado por santomenses, não são militantes do ADI, não foram dirigentes do ADI, e veio em serviço de uma organização internacional, a SIAC, de qual Santo Tomé e Príncipe é membro, e nós também aproveitamos para lamentar a situação junto à Sua Excelência, o Sr. Embaixador de Angola. Líderes do ADI encontram-se com diplomatas residentes para analisar a situação política do país. Depois do corpo diplomático, a ADI concluiu esta sexta-feira encontros com a sociedade civil e as congregações religiosas. Segundo o porta-voz do ADI, o objetivo destes encontros é essencialmente para promover um clima de paz, entendimento e harmonia entre a classe política e social do país, que se quer mais pacífico. Estamos a falar de algo concreto, porque tivemos factos e esses factos não apontam nada para uma paz social. E a paz social, ou o querer, a paz social não deve ser apenas uma vontade do partido ADI, deve ser de todos os atores políticos, de um lado, e de toda a população em geral. O bispo da Igreja Maná prometeu orar e sensibilizar os fiéis para ajudar a amainar os corações. A Igreja tem um bem para a Igreja, é preferível perder a guerra para ganhar a paz. Ou seja, para nós, devolver a paz a esta nação é o grande objetivo da Igreja, devolver a tranquilidade a esta nação é o nosso papel como Igreja. Então, eu estive aqui também no encontro, fiz menção a isto, então vai ser este o nosso papel como Igreja, continuar a orar, a buscar mais a Deus, para que nesta nação haja harmonia, haja entendimento, haja concórdia, para que nós possamos levar o barco ao bom porto, que é o desenvolvimento que esta terra vem almejando há muitos anos. O presidente do Conselho Nacional da Juventude considerou que a iniciativa demorou a chegar, sublinhando, no entanto, que antes tarde do que nunca. Diálogo é sempre bom e nós precisamos, de facto, sentarmos para nós discutirmos assuntos importantes para o nosso país. Mas também questionei, falei da importância deste diálogo ter sido feito há um bom tempo atrás e de facto nós precisávamos
ainda estamos a tempo. Demonstrei a nossa posição de que o CNJ está à disposição. O CNJ é a organização que congrega os jovens, e falando de um país como o nosso, nós precisamos estar atentos, precisamos acompanhar e dar o nosso contributo. E nós vamos fazê-lo da forma obreira, pacífica, e nós apelamos aos jovens, apelamos às organizações para também darem o seu contributo, porque, acima de tudo, é o país que está em causa. Estes encontros, que estão a decorrer em separado, prosseguem na próxima segunda-feira com os partidos políticos. Os representantes da sociedade civil, que também participaram do encontro com a ADI, à saída prestaram declarações à imprensa. Enquanto sociedade civil, fomos convidados pelo partido ADI, portanto, para ter esse encontro, para fazer uma abordagem sobre a situação atual, pós-eleições. Portanto, para ouvir de nós qual é a nossa posição, o nosso ponto de vista, a nossa contribuição, e nós mostramos, portanto, dispostos em dar todo o nosso contributo para que haja estabilidade, para que haja entendimento entre os partidos políticos e, tanto que o país possa ter um governo, nos próximos tempos, que possa governar o país, porque o país precisa de avançar. Não podemos ficar estagnados, o país tem que avançar. Então foi uma iniciativa de louvar, Portanto, o partido está aberto ao diálogo com a sociedade civil e com outras instituições, e é de salutar esta iniciativa do partido ADI. O gabinete de assessoria do ex-presidente da República, Fradique de Menezes, numa nota explicativa à imprensa, considera de especulações as informações que têm vindo a circular, que dão conta que Fradique de Menezes seria o candidato de um dos partidos à função do primeiro-ministro. Após conhecidos resultados oficiais das eleições legislativas, autárquicas e regionais do passado dia 7 do corrente mês de outubro, e face aos referidos resultados, como habitualmente acontece no nosso país, começaram a circular várias especulações e boatos quanto à formação de possíveis governos e qual seria a pessoa a ser chamada a vir a desempenhar as funções do próximo primeiro-ministro. E tendo chegado estes últimos dias ao conhecimento do ex-presidente da República, Sr. Fradique Bandeira Melo de Menezes, que o seu bom nome vem sendo veiculado no seio da população, tentando os autores confundir a opinião pública que seria ele o candidato de um dos partidos à função de primeiro-ministro, veio o gabinete de assessoria do ex-presidente da República, Fradique Bandeira Melo de Menezes, informar a população em geral que tais informações não correspondem à verdade e não passam de especulações maldosas com objetivos não muito bem clarificados. Para fazer o comentário estritamente jurídico sobre a atual situação política do país, encontra-se nos estúdios Adelino Pereira, advogado, e também o antigo Procurador da República. Muito boa noite. Boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite, inicialmente. Nós sabemos que o Tribunal Constitucional já divulgou os resultados definitivos das eleições legislativas, autárquicas e regional, principalmente legislativa. Quais são os próximos passos que devem ser seguidos? Nós sabemos, posso citar um artigo da Constituição, o artigo 81º,
onde diz que o Presidente da República, a competência do Presidente da República é nomear o Primeiro-Ministro ouvidos os partidos políticos com assento na Assembleia Nacional e tendo em conta os resultados eleitorais. O que é que esse artigo quer a sua interpretação? Bem, antes de mais, obrigado pelo convite que me fizeram. Aquilo que se passa, após a publicação dos resultados pelo Tribunal Constitucional, os resultados definitivos, aquilo que acontece, citou-me o artigo 81, teremos também que ver o artigo 110 da Constituição, caberá ao Presidente da República chamar os partidos com representação parlamentar, ouvi-los e depois, tendo em conta os resultados eleitorais, convidar o partido que obteve o maior número de deputados, não o partido mais votado, a formar governo. Aquilo que acontecerá é que o partido mais votado será convidado pelo Presidente da República a formar governo e ele depois fará uma análise se tem ou não condições de formar governo. Uma opção. Caso o líder do partido mais votado entenda que quer e deve formar governo, deverá formar este governo e, posteriormente, teremos que ir recorrer à Constituição, porque as soluções são todas da Constituição. Somos um Estado de Direito e, necessariamente, temos uma Constituição que é a lei-mãe que rege todas as regras em relação ao relacionamento entre os órgãos de soberania e não só. E depois, aquilo que acontecerá, partindo do pressuposto que o líder do partido mais votado que resolve formar o governo, formará o seu governo, e ele depois terá um prazo de 30 dias, nos termos do artigo 116 da Constituição, para apresentar o seu programa de governo na Assembleia Nacional. Agora, o que é que aconteceu? O que é que eventualmente poderá acontecer? Ao fazer a apresentação, neste prazo que digo, de um prazo máximo de 30 dias, nos termos do artigo 116 da Constituição, poderão acontecer duas coisas. Este programa de governo poderá ser aprovado ou poderá ser rejeitado. A rejeição implicará necessariamente a demissão do governo, tal e qual como vem previsto no artigo 117 da Constituição, até se me permitir poder ler. Artigo 117 da Constituição. A demissão do governo. A epígrafe é a demissão do governo. Implicam a demissão do governo, o início de nova legislatura, a aceitação pelo Presidente da República do pedido de demissão apresentado pelo Primeiro-Ministro, a morte ou a impossibilidade física duradoura do Primeiro-Ministro, a rejeição do programa de governo, a não aprovação de uma moção de confiança, a aprovação de uma moção de censura por uma maioria absoluta dos deputados em efetividades de funções. Isto será aquilo que eventualmente poderá acontecer em caso de uma não aprovação. Mas suponhamos que o programa é aprovado, o governo continuará, não é? E caso o programa não for aprovado, isto é que está também em questão. Necessariamente, se o programa não for aprovado, haverá necessariamente uma demissão de governo, não é? Passando aí a haver depois um governo de gestão, não é? Tal e qual como vem previsto no artigo 118 da Constituição, e que diz, no caso de demissão de governo, este continua em exercício até a nomeação e posse do Primeiro-Ministro do novo Governo Constitucional. Em termos constitucional, neste momento temos um governo de gestão em São Tomé e Príncipe? Não temos atualmente um governo de gestão em São Tomé e Príncipe, não é? A legislatura tem a duração de 4 anos, não é? Presumo que no dia 22 os novos deputados tomarão posse, pelo que o governo de gestão será nos casos em que estão aqui previstos no artigo 117, a conjugação do artigo 117 e 118. O governo está em funções, não é um governo de gestão. O governo de gestão só ocorre na situação de demissão do governo, tal e qual, e as condições para que haja uma demissão do governo estão previstas no artigo 117. Não é? Exato. Como fizemos referência, não vamos entrar em questões políticas, mas uma questão também jurídica. Nós sabemos que a oposição apresentou ao Presidente da República alguns dossiês onde afirmam ter a maioria parlamentar de forma para acelerar o processo. Isto é queima de etapas. Bem, eu vou dizer, em democracia não existe o queimar de etapas. Os procedimentos constitucionais devem ser respeitados. O queimar de etapas é perigoso, porque nós não sabemos, é o estilo de uma caixa de Pandora. Vamos queimar etapas? Não. A democracia tem regras, o Estado de Direito tem regras e temos que cumprir essas regras. O não cumprimento dessas regras é qualquer outra coisa que não uma democracia. Por isso, quando falam em queimar de etapas, não existem queimar de etapas em democracia. Existe uma Constituição, ela tem que ser cumprida, tem que ser respeitada por todos, não é? O Presidente da República é o garante da Constituição, todos têm que respeitar. O queimar de etapas, juridicamente, não existe. É uma aberração. Em democracia não pode haver queimar de etapas, porque as consequências depois seriam sempre imprevisíveis e efeitos nefastos. O Presidente deveria já chamar o partido
que tem o maior número de mandatos para formar o governo? Não. Neste momento. Há todo um procedimento constitucional. O Presidente da República deverá ouvir primeiro todos os partidos com representação na Assembleia Nacional. E depois de os ouvir, é que aí sim que convidará, se assim o entender, o líder do partido mais votado para formar governo. Ouça, aquilo que nós estamos a falar não é nada de novo. Veja-se, necessariamente temos de recorrer ao direito comparado. Veja-se, em Portugal aconteceu que o governo do Dr. Passos Coelho deu as eleições com uma maioria relativa, formou o governo e depois o governo caiu na Assembleia Nacional. Eu dou um outro exemplo. Em Espanha, o governo do presidente do governo, Mariano Rajoy, ganhou as eleições com uma maioria relativa, formou o governo e depois caiu na Assembleia Nacional. É este o procedimento que existe. Eu, eventualmente, poderia falar também do Luxemburgo, outro caso em que, também muito parecido, em que o presidente Jean-Claude Juncker ganha as eleições, mas depois não conseguiu a maioria para formar o governo, não é? Por isso, quer dizer, não pode existir este queimar de etapas. Há todo um figurino constitucional que deve ser cumprido rigorosamente, não é? Porque há um primado da lei. Nós, sendo um Estado de Direito, temos um primado da lei. E este primado da lei implica que a Constituição seja respeitada. Não podemos fazer corta-matos, que o queimar de etapas tem nada disso. Não. A Constituição existe, ela lê bem, todos nós devemos cumpri-la. Doutor, não temos muito tempo, espero ficar aqui com esta explicação, porque temos outros compromissos ainda esta noite. Sim. Então, obrigado por ter aceito o nosso convite. Não sei se queria deixar algumas palavras de... Não, uma vez que me convidou simplesmente para... Eu julgo que aquilo que se passa no nosso país e que agora posso fazer um apelo a todos os políticos, a todos os quadrantes, eu julgo que está na altura de ver os interesses de São Tomé, independentemente dos interesses partidários, de grupos ou de pessoas. Aquilo que verdadeiramente interessa são os 197 mil habitantes. E nós não podemos, não é, pelo menos eu como cidadão que sou, julgo que temos o direito em que as pessoas nos respeitem, não é? Em que as coisas sejam feitas, porque nós nos últimos tempos temos visto coisas em que eu como cidadão sinto que o que está em causa não são os meus interesses enquanto cidadão, não são os seus interesses, mas são os interesses de grupos. Eu digo isso de parte a parte. Por isso eu julgo que é a altura das pessoas serenarem de pensarem única e exclusivamente no bem de São Tomé e Príncipe, neste nosso país. Nada mais. Muito obrigado. Tivemos com o Dr. Adelino Pereira, que é advogado e também antigo Procurador-Geral da República. A população de Obo Isaquente ergueram esta sexta-feira por algumas horas uma barricada na estrada que liga a cidade capital a Madalena. Os moradores reivindicavam energia elétrica. A população pediu a presença do diretor-geral da EMAI, que horas depois deslocou-se ao local para se inteirar da situação. Depois de diálogo, os moradores decidiram levantar a barricada. O diretor-geral da EMAI, numa entrevista à TVS, explicou a falta de luz elétrica em Obo Isaquente. Mário Sousa considerou tratar-se de um caso insólito. No que refere ao Obo Isaquente, é um caso insólito. É um caso que eu recuso a usar essa palavra, mas tudo aponta que seja a brincadeira de mau gosto ou, melhor, sabotagem. Por quê? Porque para o nosso sistema, o Obo Isaquente tem energia, enquanto que no local não tem energia. Alguém foi ao local, desligou a energia local e para o sistema, o Obo Isaquente tem energia nessa distribuição que estamos a fazer no âmbito do problema de produção que temos. Entretanto, ainda ontem à noite, ligaram para mim que um grupo de Obo Isaquente queriam conhecer a clarificação, o porquê de não haver energia. Liguei para os serviços disseram também, vamos ligar assim que puder. Só que alguém tivesse desligado no local para o nosso sistema. O serviço, para todo efeito, lá tem energia. O serviço volta-se amanhã a perguntar ao serviço, não, garantidamente tem energia, enquanto que eles não têm energia. Fizeram isso desde segunda-feira e, passados 3, 4 dias, a população revoltou. Eu só tenho que lamentar o facto. Como empresa, vamos abrir o inquérito, vamos tentar
apurar a veracidade. As pessoas querem aproveitar-se do momento para tentar fazer umas brincadeiras de mau gosto, mas vamos tomar todas as providências para pôr cobre essa situação. Vamos abrir inquérito e o culpado será punido. Vamos apurar quem quer que seja. Se as pessoas quiserem fazer aproveitamento político, tiverem objetivos políticos, mas a campanha já passou. Nos próximos meses, as obras de pista rural das comunidades de Caldeiras e Água Coimbra estarão concluídas. Estas obras foram visitadas esta sexta-feira pelo Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Teodorico de Campos. Conhecer o estado do andamento da pista rural que liga as duas comunidades agrícolas foi uma das principais razões da visita do titular da pasta de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Esta obra é uma obra que foi lançada aproximadamente 2 meses e, portanto, vim cá com a equipa do PRIASA e também do INAI para inteirar-me sobre o avanço da pista. E aquilo que eu pude constatar é que a obra vai a bom ritmo. Quem passou cá no momento de lançamento de pedra, quando passamos por cá juntamente com o Sr. Primeiro-Ministro, tínhamos imensas dificuldades para chegar à comunidade. E hoje podemos constatar que há zonas que a via está transitada. São ao todo 4 quilômetros de pista que, segundo os residentes, irão facilitar o escoamento dos produtos e bens. Ainda sinto direito com aquela estrada que está ali, é tudo alegria para nós. Maneira que não estava nada que te saíba. Banana te estraga, fruta te estraga, mas hoje com aquela estrada que não tem é tudo para nós. Não está direito. Alguém está doente ali, ficava ali tudo, enfim. Mas hoje nós com a estrada não está liga, só que a ambulância está ali, eu mesmo estou suqueiro com a moto e vai. Mas canto nunca tinha estrada, é a mesma coisa que nada. Claro, com a estrada é mais fácil de eu levar meu produto para embaixo, vender e sem pensar a hora de chegar a casa. O responsável da obra garantiu que irá fazer de tudo para que a mesma seja concluída no prazo estipulado. Vamos fazer tudo, esperemos que não aconteça nada de pior aí em mau tempo, porque a PRIASA também tem que cumprir com os seus deveres e também a empresa vai fazer para cumprir no seu tempo necessário e fazer sua entrega para melhor benefício à nossa comunidade e população. Teodorico Campos a conhecer o estado da pista rural que liga as comunidades de Caldeira à Água Coimbra. E assim concluímos o telejornal. Dentro de algum minuto teremos mais um jogo da Liga Portuguesa.